Boa tarde, prezados alunos dos colégios de Sorocaba, Hortolândia, Piracicaba, Tatuí, Itararé, Porto Feliz e Indaiatuba. É um prazer estar com vocês, os alunos do 9º ano, 1º, 2º e 3º ensino médio. Hoje nós teremos o primeiro encontro de um curso com o nome Estratégias para me tornar mais inteligente. Vocês terão uma aula teórica hoje, no próximo encontro vocês terão gamificação. Vai ser muito bacana. Seja bem-vinda a professora Lislier, a nossa palestrante. A professora Lislier é doutora nessa área de aprendizagem. Eu tenho certeza que ela tem muito para ensinar, várias estratégias importantes para que a sua aprendizagem seja gostosa, prazerosa e que você aprenda bastante. Nós vamos iniciar então com uma oração. Por favor, curve sua fronte. Querido Jesus, obrigada por este momento. Por favor, abençoe a vida de cada um dos nossos alunos e também da professora Lislier, que está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Professora Lislier, seja muito bem-vinda. Fique à vontade. Queridos, boa tarde. Eu sei que vocês já estão cansados, já tiveram aula hoje a tarde toda. E eu penso que você deve estar se perguntando, nossa, mais uma aula. E a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: será que dá para a gente aprender de uma forma mais tranquila? Será que dá para a gente diminuir esse fardo, esse peso que é estudar? Eu sei que vocês são cobrados todos os dias, aula após aula, e quando vocês chegam em casa, vocês continuam sendo cobrados. Será é o acesso que você não fez, é a atividade que você não retornou, e agora é ambiente AVA, é Zoom, é abre câmera, fecha câmera, e parece que as exigências em cima da sua aprendizagem só aumenta de dia após dia. E aí você deve se perguntar, nossa, não tem como isso ficar mais tranquilo, não? Não tem como eu me interessar mais por isso tudo, eu achar isso mais bacana, mais legal? Tem uma forma sim. E é sobre isso que a gente vai descobrir, vai discutir. Não é um caminho fácil e não é um caminho de outra pessoa, é o seu caminho. É você que tem que construir o seu caminho para se tornar um aprendiz mais estratégico, um aprendiz mais eficaz, de sucesso. Como é que eu faço isso? Eu sei que eu estou aqui com os alunos de 9º, 1º, 2º e 3º ano. Eu sei que vocês têm desafios diferentes, mas vocês têm algo em comum, que é o conteúdo começa a ficar muito mais denso e pesado a partir do 9º ano. A partir do 9º ano, o conteúdo se avoluma de uma forma muito grande e você agora, principalmente nesse momento híbrido, deve estar se sentindo muito sozinho, apesar do apoio de toda a estrutura da escola. E eu sei que você enfrenta algumas dificuldades até com você mesmo, porque eu sei que a gente se sabota na hora de estudar, não é verdade? A gente tem preguiça, a gente chega em casa esgotado, o cérebro de vocês já tem um funcionamento diferenciado, vocês precisam de mais horas de sono. E eu sei que uma boa parte de vocês sacrifica essas horas de sono para jogar, sacrifica essas horas de sono para assistir uma série. E eu sei que as coisas se complicam. E eu sei também que você sabe no que é que você está deixando a desejar, tá? Mas eu acho que não é o espaço aqui de crítica, o espaço aqui para te apontar no que é que você está errando. O espaço é a gente construir algumas soluções, tá? Então, na aula de hoje, a gente vai discutir os principais conceitos que você precisa aprender para se tornar um estudante mais eficaz, de sucesso, capaz de realizar o sonho que você quer. No nosso próximo encontro, vocês vão fazer uma gamificação, que é o quê? Vocês vão descobrir por si próprios, no meio de um jogo, que se você já absorveu o que é um bom aprendiz e o que não é um bom aprendiz, tá? Primeira coisa que eu queria conversar com vocês.
Já aconteceu de dar um branco na hora da prova? Você está lá no meio da prova e dá um branco? Já aconteceu de você, na hora que te perguntam uma coisa sobre determinado assunto, porque a gente sabe, né, que a aprendizagem é sobre tudo na vida, não é só as aprendizagens dos conteúdos escolares. A gente aprende o tempo inteiro, a gente aprende tudo o tempo inteiro. E já aconteceu de você parar assim, nossa, eu pensava que eu sabia sobre isso, mas eu não sei não. Eu tenho uma vaga lembrança de que eu já vi isso em algum lugar, mas você não consegue puxar da memória. Você não consegue puxar da sua mente. O que acontece? Por que é que isso acontece? E mais ainda, você chega no primeiro ano, no segundo ano e às vezes no terceiro ano e tem conteúdos lá do nono ano, às vezes do oitavo, do sétimo ano, que você precisa resgatar para esse momento e você simplesmente não se lembra, você não dá conta de resgatar da memória. É sobre isso que eu quero contar para vocês. É sobre isso que eu quero discutir. Como é que a gente se torna mais eficaz? Como é que eu consigo, Lislie, colocar dentro da minha memória e resgatar depois? Você precisa entender, primeira coisa, como é que a sua mente funciona. Engraçado, né? Isso, eu acho até um pouco engraçado da escola, né? Não é só a escola de vocês, não. É a maioria das escolas. Se preocupa muito em passar conteúdo para vocês, mas se preocupa muito pouco em ensinar vocês a não precisar mais da escola. Como é que é isso, Lislie? O melhor professor é aquele que se torna inútil. É aquele que você não vai precisar dele nunca mais na vida. Esse é o melhor professor, porque ele te ensinou a aprender sozinho. É desse professor que você precisa. Então, em primeiro lugar, eu parabenizo a iniciativa da escola de vocês de chamar vocês aqui para bater esse papo, para ensinar vocês a se autorregularem. Olha que palavra bonita. Autorregulação. O que é que isso quer dizer? O que é que quer dizer autorregulação, Lislie? Autorregulação é quando você sozinho consegue ser o dono de si mesmo na hora de aprender. É quando você sozinho sabe qual estratégia usar para alcançar a nota máxima, e não só a nota máxima, você conseguir resgatar as informações da sua mente na hora que você quiser. Parece um sonho isso. Mas dá para fazer. E é isso que vai possibilitar você realizar o seu sonho, né? Porque a gente sabe que você tem vários sonhos. A gente sabe que você quer passar, às vezes, num vestibular bem concorrido. Às vezes você ouve história de pessoas que passaram em provas muito difíceis, que prestaram concursos muito complexos e conseguiram passar. Ou às vezes você só quer aprender um conteúdo mesmo que é desafiador e que você não teve sucesso há um bom tempo. Há um bom tempo que você não tem talvez sucesso em matemática, não tem sucesso em física, em gramática, em redação, quem sabe? Então vamos nessa jornada junto comigo? Então hoje eu preciso da máxima atenção de vocês, para que no próximo encontro vocês sejam autônomos. E essa palavra é o grande segredo, tá? Autonomia, você ser independente, não precisar mais de professor. Eu sei que ainda vai alguns anos, uns bons anos, vocês precisando de professor ainda. Mas mesmo com a figura do docente, tem um papel que é só seu, não é dele. O professor está lá para te mostrar a jornada. Ele escolhe o conteúdo que é mais eficaz, porque hoje você não sabe quais são os conteúdos mais importantes que você vai precisar dominar para enfrentar a vida. Você precisa de alguém escolhendo esse conteúdo para você, né? Agora você precisa de alguém escolhendo esse conteúdo para você. Mas depois você vai estar livre até para escolher o conteúdo que você quer aprender, sozinho, dependendo dos desafios que a vida vai te trazer. Então, tem algumas coisas que eu preciso que você preste bastante atenção, porque a atenção é um dos elementos mais importantes da memória. Primeira coisa, vocês já pararam para pensar ou já tiveram a curiosidade para tentar entender como é que a informação entra aí dentro da sua mente? Como é que a coisa acontece? O professor começa a falar e daí? A informação é o quê? Ela é luz? Ela se transforma em bytes?
ela se transforma em luzes de LED, como é que a informação sai lá do professor e vai parar na sua memória? Ou sai do livro, ou sai do site, ou sai do material, ou sai do vídeo aula, ou sai da videoaula. Informação é absolutamente tudo que a gente entra em contato no dia a dia. Então, hoje, agora, vocês estão ouvindo a minha voz, vocês estão vendo a minha imagem. Logo mais, vocês vão ver os slides que eu vou projetar para vocês, fazer algumas projeções. E isso tudo se transforma em informação. E essa informação vai parar em algum lugar da sua mente. Qual é a diferença entre mente e cérebro? Cérebro é o órgão, ok? Mente é a consciência que habita esse órgão. Mas ela não tem um lugar necessariamente, mas é ela que manda em tudo. É ela que manda no nosso funcionamento da mente e é a consciência que manda na nossa aprendizagem, tá? Então, para você, se algum dia ficou curioso para saber como é que a informação vai parar na sua memória de longo prazo, vem comigo. Eu vou mostrar para vocês aqui uma figura. Eu escolhi especialmente essa figura de projeção, essa caixa de ferramentas, porque é exatamente o que um aprendiz estratégico faz. Ele monta a caixa de ferramenta dele. Ele monta essa caixa de ferramenta com aquilo que ele precisa, tá? Agora eu quero mostrar para vocês uma foto, uma figura, na verdade, de como que é a memória permanente de vocês. É mais ou menos assim. A memória permanente de vocês, ela tem essa imagem, essa figura. Como assim, Lislier? É isso mesmo. Vocês estão vendo a representação de cada bolinha dessa? Cada bolinha dessa é um conceito, ok? Um conceito, Lislier, o que é conceito? Qualquer conteúdo, qualquer mínima partícula de conteúdo. Então, vamos supor, eu posso falar com vocês o conceito do COVID, né? Essa imagem está bem parecida, inclusive. COVID é um conceito. E tem junto, quando eu falo COVID, eu evoco, eu chamo, eu convido a sua memória a trazer à tona tudo que você fala sobre COVID. Tudo que você sabe sobre COVID. Tudo que você é capaz de falar sobre COVID. Vem à tona. Vem para a sua memória de trabalho. Tá? Esses são alguns dos elementos que a gente precisa compreender bem. Todo o seu conhecimento é organizado em redes conceituais. Todo o seu conhecimento sobre tudo, desde Fortnite até as leis da física, ótica, dinâmica e por aí vai, ok? Todos os seus conceitos são organizados em redes. Lislier, tá, e daí? Memória permanente, cheia de redes, as redes se comunicam, as redes se intercomunicam e elas são compridas, tá? Pequenas redes vão se comunicando com outras pequenas redes que eu vou formando. Se eu falo COVID para você, você deve pensar em vários conceitos como doença, quarentena. A sua mente funciona assim. Na hora que eu apresento um conceito, ela vai puxando outros conceitos. Ela vai resgatando da memória permanente outros conceitos. E como é que eu deixo essa rede mais fácil de resgatar? Quanto mais fácil a minha rede de conceitos ficar, melhor eu consigo a minha performance na prova, melhor eu consigo a minha performance na vida, melhor eu vou me sair no vestibular, tá? E a rede, ela é gigante. Cada pequeno conceito se comunica com outro, e com outro, e com outro, e com outro. A nossa memória nada mais é do que uma grande rede conceitual. E quanto mais forem interligados os conceitos, quanto mais os conceitos conversarem entre si, mais fácil de você ser um aprendiz de sucesso. Mais fácil de você resgatar a informação e dar uma resposta para a vida, para a prova e conseguir a performance que você precisa. Tá? Então, eu tenho algumas coisas para contar para vocês hoje. Tá bom, Lislier, eu já sei que se organiza em rede.
Já sei que eu preciso ter muitos conceitos, organizar muitos conceitos, mas como é que eu faço isso? Como é que eu organizo tudo isso? Eu preciso de ferramentas, tá? Eu preciso do que a gente chama de estratégias de aprendizagem. Estratégias de aprendizagem é tudo aquilo que você usa para aprender uma informação, tá? Tudo que você usa para aprender uma informação. Quando a gente fala de estratégias, são elas que manipulam a informação que está entrando na sua mente. E aí eu resgato de novo aquela pergunta que eu falei para vocês. Alguma vez você já parou para pensar em como é que a informação sai do seu professor, do seu livro e vai parar aí dentro da sua mente? Então eu quero mostrar para vocês uma foto, uma figura que um dos pesquisadores da memória, chamado Meyer, ele criou um diagrama, um desenho, mostrando as etapas, as fases que a informação passa até ser memorizada na sua memória permanente, ok? Querido, só uma pausa, que eles estão me dizendo que está travando um pouquinho. Eu vou checar isso, tá? Leonardo, que está no som, se puder me dizer se quando que está travando, se o problema é comigo, talvez, na transmissão. Ok, gente, voltando. Eu fico no aguardo de vocês me darem um feedback sobre o andamento, tá bom? Voltando aqui. Então, qual que é o caminho que percorre? O professor fala alguma coisa, tem uma informação a ser transmitida. Qual é o caminho que ela percorre? Eu vou mostrar, então, um desenho feito por Meyer, que ele falou o seguinte, olha, eu já tenho uma explicação de como é que o caminho da informação percorre até a memória permanente. Eu vou projetar para vocês. Muito bem. Parece uma figura. Lislier é cheio de informações, então a gente começa pelo conceito estímulo. Ok? O que é estímulo? Estímulo é absolutamente tudo. Todo e qualquer tipo de informação que você tem acesso. Então, por exemplo, a luz é um estímulo, a minha imagem é um estímulo, o slide que você está vendo agora, a apresentação que você está vendo agora é um estímulo, tá? E esse estímulo é captado pelos nossos sentidos. Ok, ele é captado pelos nossos sentidos. E aí acontece o quê? Ele precisa mudar de fase. Ele precisa chegar na memória permanente. Ok? E como é que ele faz isso? Para ele chegar na memória permanente, ele vai ser captado pelos órgãos de sentidos e ele vai ficar 250 milésimos de segundo na memória sensorial. O que é a memória sensorial? A memória sensorial é a memória do sentido. É a memória que fica na visão, que fica na audição, que fica no tato. É a memória que no exato momento de captação da informação. Então, a informação foi captada. Essa informação fica nos órgãos dos sentidos durante 250 milésimos de segundo, 1/4 de segundo, e ela some. O que é que eu tenho que fazer para essa informação não sumir? Para ela mudar de fase, para ela vir da memória sensorial para a memória de curto prazo. Ela tem 3 nomes, tem 2 aí no diagrama, e ela tem mais um terceiro nome, que é a memória de curta duração, memória de trabalho ou memória de curto prazo. Ok, vamos devagar, hein? Vamos devagar. Nesse momento, é muito importante que você empreenda atenção. Se você não conseguir empreender atenção, a informação vai para Nárnia. Explode.
automaticamente se destrói. Se você presta atenção, ela vai para a próxima fase. Qual que é a próxima fase? A memória de curta duração. Na memória de curta duração, a informação vai durar não muito tempo mais. Ela vai durar 30 segundos. Sério, Lislier? Sério. 30 segundos. E o que é que eu posso fazer? Então, olha só, vamos pensar isso no momento de aula, tá? O professor está lá, está falando, está explicando, está te mostrando a matéria e você está no WhatsApp, por exemplo. E você está conversando, ou você está distraído, ou se você está no online, que agora todos nós estamos no online, né? Se você está só no modelo remoto, você começa a abrir outras abas, viajar na internet, sua câmera está fechada mesmo. Então, eu quero te dizer que todo esse tempo é um tempo perdido. Porque você não está dando atenção ao estímulo sensorial que chegou na memória de curta duração. Se você prestou um pouquinho de atenção, ela entra para a memória de curta. Mas na memória de curta, você precisa fazer alguma coisa. Se você não usar as ferramentas que você tem na sua caixa como estudante, a informação se perde. Lislier, é tão importante mesmo que eu saiba como que isso tudo funciona? É essencial, gente. Se você não souber como é que a sua mente aprende, como é que você transforma informação em memória permanente, você não vai ter sucesso como aprendiz. E você vai usar isso daqui, é o resto da vida que a gente vai usar essa mente. Tá? É o resto da vida que a gente vai produzir memórias permanentes. Então, é muito, muito importante que eu saiba qual estratégia usar, que ferramenta sacar da minha caixa, para eu poder trabalhar com essa informação. A primeira ação que a mente faz, ela faz de forma automática. Quando entra uma informação na sua memória de curto prazo, a mente tenta desesperadamente buscar na sua rede conceitual, lá na sua rede conceitual. Então, na hora que uma informação chega na sua memória de trabalho, o que é a sua memória de trabalho? A sua escrivaninha. A bancada do seu quarto, a bancada da cozinha, onde é que você está estudando ultimamente? A gente, cada hora, está estudando num lugar, né? Mas pensa na sua mesa, onde você põe o seu computador? Na sua mesa de trabalho, na área de trabalho do seu computador. Na hora que a informação chega, você já precisa colocar essa informação em uma pasta, em qualquer que seja. Que pasta? Alguma pasta da sua rede. Algum conceito, ele precisa se relacionar com algum conceito, senão ela vai sumir. Ela vai sumir. E aí começa a primeira estratégia. Se você quiser anotar, gente, esse é um dos grandes segredos de ser um aprendiz de sucesso. Esse é um dos grandes segredos para você poder enfrentar grandes provas, como o Enem, como o vestibular, qualquer que seja dele, FUVEST, Conveste, né, Unesp. Você vai enfrentar grandes provas por aí. Nono ano eu sei que ainda tem um tempinho, mas primeiro, segundo e terceiro, o vestibular está na porta de vocês. E para a nossa geração, para a geração de vocês, é extremamente importante uma formação, uma graduação. E mesmo que você não queira fazer um ensino superior necessariamente, você vai ter que fazer algum tipo de especialização para entrar no mercado de trabalho, para poder alcançar os seus sonhos. É assim que as coisas funcionam. Né? E mesmo que você tenha outras pretensões, fazer um intercâmbio, rodar um pouco o mundo primeiro, tudo isso vai exigir de você sempre, sempre, como é que você aprende, como é que você absorve as informações. Então, vamos lá. A informação chega, tá bom, Lislier, prestem atenção, o bastante para durar 30 segundos. Chegou na minha memória de trabalho, o que eu faço? A mente desesperadamente vai tentar ligar com algo na sua rede. Então, volta lá para a rede. Então, algo aqui na sua memória permanente tem que se ligar. É aqui? Será que é aqui? Ah, é com esse conceito aqui. Ah, é com esse outro. Ela vai desesperadamente estabelecer uma relação. O que você pode fazer para ajudar a sua memória de trabalho nesse momento? Você precisa anotar a sua dúvida. Simples, Liz? É muito simples. Você precisa anotar a sua dúvida. Você precisa monitorar a sua ignorância. Você precisa saber aonde é que você não sabe.
Você pode perceber, você vai concordar comigo. Quantas vezes você não se dá conta que não sabe até o momento que você vai estudar para aquela prova? Quantas vezes você só percebe que não entendeu quando você vai estudar para a prova? E às vezes é na véspera, já entra uma questão de monitoramento do tempo também bem difícil, né? É comum, às vezes, a gente procrastinar, deixar para a última hora. Mas o que é desesperador é que quando chega bem em cima daquela prova, eu percebo que eu não entendi nada. E é só naquele momento que eu percebo que eu não entendi nada. Isso é que é muito desesperador. Aí o que acontece? Seu nível de ansiedade sobe muito, você fica muito desregulado. Então, ao invés de ser autodesregulado, você se desorganiza. Você fica ansioso, você já antecipa o momento que seu pai vai receber aquela prova, você já antecipa o momento que o boletim vai sair, e aí você já antecipa a cara que o professor vai fazer, e aí o seu nível de ansiedade aumenta e você recebe do corpo aquilo que a gente chama de feedback fisiológico. Nossa, vou até parar de compartilhar para conversar com vocês. O que é um feedback fisiológico negativo? É quando a minha ansiedade aumenta tanto, é quando o corpo me dá uma resposta daquele momento de aprendizagem. Então, quando você sente que não sabe, quando você percebe na hora da prova que teve um branco, é nesse momento que o seu corpo te dá um feedback fisiológico, um retorno. Que retorno pode ser esse? Uma dor no estômago, calafrio, dor de cabeça, sono. Alguns têm até ataques de ansiedade. Eu tenho vários alunos que têm ataques de ansiedade na hora da prova. Por quê? Porque ele não conseguiu empreender algumas estratégias eficazes. Alguns realmente têm problemas de saúde e a gente tem que respeitar. Alguns passam por algumas situações em que a prova é um gatilho para startar aquela situação. Mas algumas estratégias, como monitorar a própria dúvida, então queria que vocês anotassem aí. A primeira estratégia nossa, anotar a própria dúvida. Quando eu anoto a própria dúvida, eu me forço a estabelecer uma relação com aquilo que eu já tenho na minha memória. E aí eu posso estabelecer um comportamento de ajuda e não de fuga. O que é um comportamento de ajuda? Participar dos plantões de dúvida, perguntar ao professor. Se eu tenho vergonha de perguntar na hora da prova, eu posso perguntar para um colega. O que você não pode fazer é não fazer nada. É você não ter dúvida e não fazer nada. Mas o pior que ter dúvida e não fazer nada é não saber que tem dúvida. Se eu não sei que tem dúvida, a minha informação se perde. Eu já não trabalho mais. Como é que eu mando para a memória permanente? Se eu nem sei a que se relaciona, eu nem sei a que conceito aquilo conversa, tá? Voltando para o nosso diagrama, voltando para a nossa figura. Então, eu já sei que os meus conceitos ficam organizados na memória permanente. E eu já sei que eu preciso prestar atenção nesse conceito, nessa informação que chega, e eu preciso mandá-la para a memória de longa duração. Lá na memória de longa duração, ela se vincula, se liga, se relaciona com outra coisa, com qualquer outra coisa. Por exemplo, vamos voltar. Se eu falo Holanda, o que vem na sua cabeça? Tamancos gigantes, flores, né? Algumas cidades aí, alguns podem até morar perto de Olambra, fazer a relação logo perto de Olambra, que é perto da região de vocês. Não é verdade? Então, ou seja, no mesmo momento, a memória permanente puxa todos os conceitos relacionados. Muito bem. Aí você começou a formar uma pequena redezinha. Aquele conceito que está chegando grudou em algum que você já tinha. Leslie, se eu não tenho aquele conceito, aí acontece aquela famosa frase: fulano não tem base. Já ouviram falar isso? Ah, fulano não tem base em química, ele falta base. Falta o quê? Falta conhecimento lá naquela rede conceitual. Não tem nenhum conhecimento aqui nessa redinha, nada, não tem nenhum desses pontozinhos aqui que esse conhecimento que está chegando liga. E daí, Liz, eu faço o quê se eu não tenho nenhum conhecimento para grudar? Se eu não tenho nenhum pontinho desse para grudar a nova informação? Aí eu vou ter que estudar. Eu vou ter que construir esse conceito que tem que estar lá. Esse conceito anterior, esse conceito prévio.
Então, esse conceito que já tinha que estar na minha rede, eu preciso construir esse conceito. Liz, eu tenho vergonha de não ter base. Gente, mais vergonha eu nunca ter base. Quando eu percebo, é muito bacana perceber o que eu não sei, porque aí eu posso fazer alguma coisa. E eu volto naquela frase que eu falei com vocês. Sempre. Quem tem que fazer alguma coisa pela aprendizagem de vocês não são os pais de vocês, não são os professores, não é a coordenadora, não é a orientadora. O papel deles é o quê? É criar um ambiente onde você é autônomo, onde você é o ator. É você que controla a sua aprendizagem. Você precisa assumir isso, tá? Então, ok. Nossa informação mudou de fase. Ela saiu da memória de curta duração e ela foi para a memória permanente. Liz, o que mais que eu posso fazer? O que é que eu posso fazer para essa minha rede conceitual crescer? Porque lembra, quanto maior a nossa rede, mais fácil de resgatar essa informação. É aí que entram as estratégias de aprendizagem. O que é a estratégia de aprendizagem? É absolutamente tudo que você faz para poder aprender. Toda ação, todo controle de pensamento, todo procedimento que você usa. E existem alguns procedimentos bem bacanas. Um procedimento muito comum, tá, gente? Um procedimento muito comum é a estratégia de ensaio. Eu ouso dizer, ouso não, as pesquisas educacionais têm mostrado para a gente que a maior parte dos estudantes do Brasil usam as estratégias de ensaio e de elaboração, que são estratégias mais simples, que é ler, reler, sublinhar, fazer um resumo. Ler, reler, sublinhar é uma estratégia fácil e muito usada. E ela é boa, é uma ferramenta bacana, mas ela não dá conta de tudo. Ela não dá conta de toda a tarefa que você vai enfrentar. Se você precisar comparar alguma coisa, produzir um texto, produzir um seminário, falar sobre, analisar, comparar, você não dá conta só lendo e relendo. Você precisa empreender estratégias mais fortes, mais poderosas, tá? Eu gosto de pensar, eu gosto bastante de super-heróis, assim. E vocês vão concordar comigo que parece que alguns superpoderes parece que são meio inferiores, né? Se a gente for pensar no Ant-Man, na formiga, no Homem-Formiga, não parece que o poder dele é menor, assim, é inferior? Como é que eu vou comparar, né, o poder do Homem-Formiga com a Feiticeira Escarlate, né, que tem a joia da mente? Não dá, ela tem um poder de construção, ela tem um poder de ilusão, ela tem um poder de criar realidades. Então, parece que o poder dela é mais forte, ela parece que vai resolver mais os problemas, não parece? Não parece que ela vai dar contas de mais problemas? A mesma coisa é a estratégia que você usa como estudante. Tem estratégia que é mais frágil, que é mais fraca, que não dá conta de tudo. Mas eu vou deixar um pouco desse conteúdo para nosso game. Eu só quero que você entenda que tem estratégias que você usa que elas são mais fracas e tem estratégia que você usa que elas são mais poderosas. Então, estratégias de ler e reler são importantes. A gente sempre tem que ler, reler, sublinhar, anotar minha dúvida. Falei para vocês que a primeira estratégia é mais importante, mas eu tenho que crescer nessas estratégias. Eu tenho que tornar essas estratégias mais poderosas, mais fortes. A estratégia de organização, por exemplo, fazer um mapa conceitual, fazer um mapa mental, alguém já sabe fazer? Alguém já fez? Isso é bem legal. É muito importante isso. Se alguém não fez, cobra da coordenadora de vocês ou do professor de vocês. Professor, me ensina mapa conceitual? É uma estratégia tipo joia da mente. Uma estratégia do nível da Feiticeira Escarlate, tá? Então, essa é uma dica que eu queria falar para vocês. E eu vou terminar minha fala falando uma palavra nova que vocês vão encontrá-la muito no game do próximo encontro. Que palavra é essa, Liz? Metacognição. Metacognição é o conhecimento sobre o próprio conhecimento. Vocês estão vendo aí a escultura de Rodin. É uma escultura feita em 1880 e ela se chama O Pensador. É um cara com a mão no queixo, pensando, pensando, pensando.
O que é que acontece quando eu penso sobre o meu próprio pensamento? Eu paro para pensar no quanto eu sei sobre o que eu sei. Nossa, parece papo de maluco, né? O quanto eu sei que eu sei. Mas é muito importante isso, que eu monitore a quantidade ou o meu próprio conhecimento. Metacognição é parar para pensar no meu próprio conhecimento. É antes de ficar ansioso, porque o conhecimento, eu tenho muito conteúdo, eu tenho que estudar, eu tenho que pensar como é que eu melhor aprendo. Eu estou sabendo controlar o meu tempo? Eu estou sabendo controlar a minha ansiedade? Como é que eu faço isso? Eu vou monitorar as minhas dúvidas? Vou monitorar as minhas dúvidas. Eu vou anotar o que eu sei, eu vou anotar o que eu não sei. E eu vou monitorar as minhas dúvidas. E além disso, eu vou controlar as crenças que eu tenho sobre a minha aprendizagem. Pronto, parou tudo. Isso é totalmente metacognição, gente. E metacognição é um superpoder de todo estudante. Metacognição é extremamente poderoso. É um momento em que eu paro e olho para a tarefa que o professor está me dando, e eu olho para a tarefa que eu tenho que cumprir, e eu penso qual é a estratégia que eu vou lidar com aquela tarefa. Como é que eu faço para resolver isso daqui? Será que é anotando? Será que é fazendo resumo? Poxa, eu já percebi que quando eu estou muito cansado, não dou conta. Mesmo que eu force, eu não dou conta. Peraí, eu não vou me sabotar. Eu vou primeiro estudar e depois eu vou dar uma olhada no Netflix. Ah, eu sei que o meu cérebro adolescente precisa de no mínimo 9 horas de sono. A memória, ela só gruda na memória permanente, a gente chama de consolidação da memória. Ela só gruda na memória permanente se eu dormir bem na noite depois que eu recebi a informação. Oi? É. A informação entrou, você prestou atenção, você anotou, você fez um resumo, você fez um diagrama. Ah, Elisa, eu funciono muito bem com mapa mental. Gosto de colocar várias figuras, relacionar, repito em voz alta, dou aula para o meu colega. Ok, mas mais importante ainda é você dormir bem no dia seguinte. Isso é um desafio, eu sei que é. Mas você precisa entender como é que a sua mente funciona. Mas mais importante que tudo isso, se vocês saírem daqui dessa aula, dessa primeira aula, que o segundo vai ser, né? Vocês vão trabalhar muito, não vai ter ninguém falando para vocês. Vai ser tudo isso que eu disse de forma prática, dentro de um jogo. Vocês vão ter que se mostrar dentro de um jogo um aprendiz autônomo, dono da sua própria aprendizagem. E lá vai ter várias explicações e ajudas para vocês, tá? Mas o que eu preciso que vocês saibam é que vocês precisam ter o poder da metacognição. Parar para pensar no seu próprio processo. Tomar conta desse processo. Ninguém é dono dele, é só você. Eu sei que tem muita gente que te cobra. Eu sei que tem muita gente que fica no seu pé, que quer ver seu boletim, seu pai quer ver seu boletim, ele está investindo na escola, está fazendo um sacrifício, agora na pandemia. Puxa, e ele tem razão. Seus pais têm razão, sua mãe tem razão, seu pai tem razão, sua avó, seja qual for o responsável que cuida de você. Eles têm razão, estão fazendo o mesmo sacrifício para que você cresça. Mas tem uma coisa que nenhum deles pode fazer, é te dar o poder da metacognição. O poder de você parar para pensar no seu próprio processo. Parar para pensar em como é que você aprende e em qual estratégia dá mais conta. Agora, a metacognição também vai trabalhar bastante com seus sentimentos. Quais são os sentimentos que você tem? E aí existe um deles que é muito forte. Se chama crença de autoeficácia. O que é isso? Autoestima? Não é autoestima. Às vezes tem pessoas com ótima autoestima, uma autoestima saudável, bacana, se vê como merecedora de coisas boas, tá tudo certo, a autoestima tá ok. Mas quando ela tem que aprender uma coisa, ela acha que ela não consegue. Quando ela olha para matemática, quando ela olha para física, para produção textual, ou qualquer que seja a matéria, ela acredita que não pode. E às vezes tem uma matéria que eu tenho uma crença bacana, mas tem outra matéria que eu não acredito que eu vou conseguir. E aí eu vou contar um segredo para vocês. Quando eu acredito
que eu não sou capaz de aprender, eu não aprendo. Vou até repetir. Se eu não acreditar que eu posso aprender aquela matéria, a minha mente parece que dá assim um pane. Ela fala para mim mesma, desiste disso daí. Aí você fica com aquela cara de parede. Você sabe qual cara de parede que eu tô falando, né? Aquela que o professor vai falando e você fica assim. Mas você está em Nárnia, você não está nem aí, você está pensando em outra coisa que não tem nada a ver com aquilo. Isso é quando a gente desiste, a gente não quer nem tentar de aprender aquilo, porque você acha que você não foi feito para aquilo. Você acha que não foi, que aquilo não é para você. Vocês já tiveram essa sensação de que aquela matéria não é para você? Mas eu digo, é sim. E você pode tomar conta desse processo. Esse processo pode vir para você. Só que ninguém pode fazer isso, só você mesmo. Eu sei que às vezes desanima, eu sei que às vezes tem professor que você acha que ele está no seu pé, né? Que você tem colega que te enche, que te chama de burro, que te chama de que você não consegue aprender aquilo. Você vai ter que aprender a ignorar e acreditar só na voz que está dentro de você, de que você é capaz de aprender, seja o que for, você é capaz de aprender. O que é que você precisa saber? Qual ferramenta usar? Quando vier, então, uma tarefa bem difícil, você vai olhar para ela e dizer: não é que ela é mais difícil do que a minha capacidade. Eu que não estou usando a estratégia certa. E aí você vai pesquisar para descobrir qual é a estratégia. Para isso aqui, eu tenho que fazer mais de um exercício. Eu vou fazer de novo, e de novo, e de novo. Tá bom, para aprender física, eu posso usar um desenho, um esquema para aprender as leis, para aprender os conceitos. Será que o professor pode me ajudar? Será que ele pode me ajudar a desenhar para aprender física? Para fazer um diagrama, para fazer um esquema? A questão é, nunca desista. Tem sempre uma estratégia para você desvendar o mistério da tarefa. Agora você vai precisar acreditar na sua crença, você vai precisar aumentar a sua crença de autoeficácia. Ou seja, acreditar que você pode aprender qualquer coisa que você pode aprender. Você agora já sabe o mistério da memória. Você sabe que se você aprender, que se você prestar atenção e aprender a usar a estratégia correta, você é capaz de aprender, colocar na sua memória permanente, aumentar a sua rede conceitual e puxar essa rede toda vez que você precisar. Quanto maior a sua rede, mais fácil de puxar essa rede na hora que você precisa para resolver os problemas, a prova e a vida. Ok? Queridos, eu espero vocês no nosso próximo encontro. Quero saber se alguém tem alguma dúvida para mim. Se vocês nesse momento tiverem alguma dúvida, quiser perguntar, Liz, estou com uma dúvida aqui. Na minha realidade acontece isso e isso. Escreve no chat. Escreve no chat que a professora Giane ela está me dizendo que não tem perguntas no chat. Por acaso alguém tem alguma pergunta de última hora que gostaria de perguntar? Que gostaria de fazer? Vocês também podem encaminhar suas perguntas para as orientadoras educacionais que vão passar para mim, tá bom? E eu posso responder para elas e elas podem fazer a devolutiva para vocês. O que eu quero que vocês percebam é o seguinte, que a escola agora é parceira de vocês, sempre foi, mas nesse momento ela está se mostrando mais parceira para que você se torne um aprendiz de sucesso. Então, primeira regra, domine as ferramentas para construir a sua memória permanente. Ok? Segundo segredo, não deixe que nada diminua a crença de autoeficácia que você precisa ter. A crença de que você pode aprender qualquer coisa que você precisar. Eu espero você no nosso próximo encontro, onde todo ele vai ser gamificado. Vocês vão receber um manual no e-mail de vocês. Então, o nosso primeiro game vai ser no dia 13 de abril. E até lá você vai receber no seu e-mail um manual. As suas coordenadoras e orientadoras também vão receber o manual do jogo. É um jogo onde você vai para um ambiente de aprendizagem e vai poder conferir a quantas anda as suas estratégias, tá bom?
Como é que você tá? Você pode ser um aprendiz de sucesso? Eu acredito que sim. Espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá. Abraço, gente.